que acontece? Nem só de carnaval, né? Vive a Avenida Oceânica, lá de Ondina, em Salvador. Já curtiu o carnaval ali, professor? Já, né? Também já curti ali, é bom demais. Eu não garanto, né, retornar, mas já curti. Rapaz. Agora, na última segunda-feira, uma peça publicitária fica localizada em um ponto de ônibus próximo ao antigo Bahia Otton Palace. Acho que muita gente vai entender onde é ali por causa da referência. Acabou rendendo uma polêmica grande mesmo, né? Polêmica e acusações de racismo contra a marca de produtos de limpeza IP. O que aconteceu, Denisoto? Que polêmica foi essa? O uso da mãozinha da família Adams segurando, né, um desodorante da empresa. A professora da Universidade Federal da Bahia, Bárbara Carini, ela publicou um vídeo em suas redes sociais com o título A Mão Visível do Racismo, fecha aspas, em que o uso, né, critica uma mão negra segurando um produto de limpeza. E ela pediu providências à Prefeitura de Salvador e também providências à marca IP. Traz o vídeo pra gente, você que está em casa com o rádio ligado, afinal 99,7% do nosso público está nos acompanhando pelo rádio. Traz aí pra gente ouvir com nitidez a fala da professora. E esse vai ser o primeiro assunto aqui do nosso debate na nossa mesa. Vamos lá, segue. Um monumento novo, uma escultura aqui na cidade de Salvador. Sobe só um pouquinho aí daí, por favor. Não, a gente ri de desespero, sabe? Eu não botei fé. A pessoa me falou, as duas mulheres ontem me falaram, né, na culinária musical, o meu amigo, o grandioso afro-chefe George Washington. E aí ela falou, não, Bárbara, é que botaram agora um monumento novo na Avenida Oceânica, uma mão negra segurando um produto de limpeza. Uma mão negra, não sei se é uma estátua, mas tá lá, tá fiscalizado, com segurança, cheio de iluminação, destaque da porra lá, um negócio grandão. Uma mão segurando um produto de limpeza da IP. Não sei se é propaganda da IP, não sei se é parece uma escultura. Eu falei, caralho, que maluquice é essa? Eu falei, ó, amanhã eu vou correr e vou lá dar um saque. Não é que a porra tava lá mesmo, rapaz? Tipo uma mão negra segurando um produto de limpeza numa área nobre da cidade, que obviamente não ia ser a mão da Dondoca Branca que mora na Avenida Oceânica, ali, né, onde quem é carnavalesco conhece, ali na rua principal, né, do circuito da Rondina. Pois é, reforçando esse estereótipo escravagista de manutenção de pessoas negras em espaços subalternizados socialmente. A gente sabe o quanto é importante limpar nossas casas, mas a cultura colonialista brasileira faz com que a gente não se sinta responsável por isso, né? Então tem uma lógica assim do serviçal, da serviçal, né, que reservam a mulheres negras esse papel, esse lugar. Prefeitura, dá uma olhada nisso que tá feio, tá certo? IP, pega esta porra dessa mão e enfia lá nos quintos dos infernos, tira esta porra da nossa cidade. Não reforce mais esse estereótipo de pessoas negras serviçais. A gente não se coloca nesse lugar, a gente nunca se colocou nesse lugar e agora mais do que nunca a gente não permite. Eu começo contigo, Débora. Você vai dizer que é mimimi? Primeiro ponto que me chamou a atenção é o linguajar, né, dessa cidadã aí, professora de uma universidade federal. E não é à toa que agora saiu o resultado do PISA, né, o principal exame internacional em educação, e a gente está na posição lá, ó, na rabeta, tá explicado, né? Olha o nível, ela faz até uma crítica, que sim, pode ser levada em consideração, mas a forma como é feita, xingando, umas palavras de baixo calão, que é isso? Que nível de professores são esses que estão educando os nossos jovens? Né? Então, assim, quer dizer, então teria que ser uma mão branca, e aí não é preconceito com os brancos, teria que usar o quê? Uma mão transparente, né? Sem cor nenhuma. E sim, é muito mimimi às vezes. Agora, recentemente, nós tivemos um episódio com a ministra, a que parece uma tartaruga, a Marina, que falando que não podia falar caixa preta. Só que em outra situação, ela usou a mesma expressão, caixa preta. Quer dizer, o outro está errado, está sendo racista em falar caixa preta. Mas ela, em outra situação, também utilizou a mesma expressão, caixa preta. Então, assim, o que acontece hoje no Brasil?
uma imbecilização das pessoas, ficam se apegando em pequenas coisas e o que de fato importa passa despercebido. Como eu acabei de falar desse resultado da educação, que claro, a gente passou por uma pandemia que ajudou, contribuiu e muito, porque os alunos ficaram muito tempo fora da sala de aula, mas assim, a gente sabe que tem muito mais por trás disso tudo. Exemplo do TikTok, que nós já falamos aqui em outra situação, que aqui no Brasil os meninos expert em dancinhas no TikTok, mas que não sabem fazer as 4 operações. Então, assim, a fala dessa professora, para mim, já começou errada pela forma que ela se expressa, utilizando palavrões. E eu acho que, de fato, às vezes é muito mimimi. Quer dizer que se fosse uma mão branca, ok. Agora, porque é negra, parda, não pode. Então, assim, a gente deve se preocupar com outras situações. Eu, sinceramente, não tenho paciência para esse tipo de coisa. Imbecilização? Mimimi, professor? É isso, Nerisvaldo, vamos aos fatos. Achei de péssimo gosto o marketing utilizado pela empresa, certo? No sentido da cor da pele que foi utilizada, até porque a mão a qual faz referência, conforme foi notificado e foi informado pela empresa de limpeza, certo? IP, é a mão do seriado da família Addams e a mão é branca. O primeiro questionamento é, se faz referência à mão do seriado, por que a mão que é colocada no monumento é uma mão negra? Ponto. Dito isso, infelizmente precisamos lembrar que qualquer ação no estado da Bahia, no que diz respeito às relações raciais, tem que ter muito cuidado, até porque a nossa sociedade, sobretudo a sociedade baiana, sofreu muito com as questões escravistas, e não é por acaso que hoje a gente ainda tem uma sociedade racista, preconceituosa, e a gente não pode fazer de conta que não existe racismo na nossa sociedade. E um monumento como esse, como a professora da UFBA colocou muito bem, reforça ainda mais os estereótipos e o racismo na nossa sociedade. E pior de tudo, colocando as pessoas negras numa condição de empregados, certo? Porque se aquele produto faz referência à limpeza, existe uma interpretação que vai muito além do que propriamente o monumento, porque a gente traz as questões raciais, as questões históricas e volta a repetir, principalmente dentro do estado da Bahia. Talvez, se tivesse acontecido esse monumento em um outro estado, não tivesse essa repercussão, porque o contexto histórico das relações raciais e Salvador, né? Isso, são diferentes. A gente precisa lembrar que a gente está em Salvador. Salvador foi um dos principais estados, ou cidade, mais precisamente Salvador, o estado da Bahia, certo? Que recebeu homens e mulheres para serem escravizados. Ou não é por acaso um monumento desse. Ou como eu disse, eu acho de péssimo gosto, reforça ainda mais essa cultura escravista, que foi muito forte em nossa sociedade, principalmente no estado da Bahia. Mas talvez o projeto escravista tenha conseguido obter êxito no sentido de alienar as pessoas e de não conseguirem perceber como esse racismo ainda continua introduzido na nossa sociedade, nas nossas falas, nos nossos comportamentos. Enfim, eu espero que a empresa tire de fato esse monumento. Caso contrário, a minha orientação é que o movimento negro de Salvador, que é um dos movimentos mais importantes, possa resolver da melhor forma possível ali a retirada desse monumento, que para mim é uma afronta às relações raciais do nosso país, principalmente do estado da Bahia. Muito bem, a Prefeitura de Salvador informou que a peça publicitária já foi removida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ufa! A gestão repudia todo e qualquer ato que reproduza estereotipos racistas e ressalta que trabalha sempre pelo combate à discriminação e pela construção de políticas públicas voltadas para a igualdade racial. Essa nota é da SEDU, da Secretaria de Salvador. IP, em nota, ela se defendeu. A peça Mãozinha, exposta em Salvador, Bahia, remete ao icônico personagem norte-americano Mãozinha, da família Addams, baseado no filme dos anos 90. O personagem protagoniza uma campanha lançada em outubro, no qual o Mãozinha limpa a casa da família Addams. Ele é quem faz a faxina geral. A ativação itinerante faz parte da ação de comunicação que contemplava, além da escultura do personagem, totem eletrônico com pôster da campanha e ambientação em abrigo de ônibus, né, que é ali nos pontos de ônibus. A exposição também passou por São Paulo, Campinas e já foi encerrada. Então, essa é uma campanha da IP. Sim. Não
teve essa gritaria, como você bem disse, lendo a nota aqui, em São Paulo. Tá vendo? Não teve em Campinas, que está ali no estado. Só que em Salvador o sistema é diferente dela. E a pergunta que fica é, Nerisvaldo, se é referência à mãozinha do seriado, a mão lá é branca, por que a representação dessa mão em Salvador, no estado da Bahia, é uma mão negra? É essa a indagação que a gente tem a fazer. Se fosse uma mão branca, é claro que não teria esse barulho, até porque a gente compreenderia melhor que faz referência à mãozinha do seriado e segue a vida, tá tudo certo, tudo normal. Mas uma mão negra no centro de Salvador, inclusive é importante lembrar, como a professora bem coloca, a professora da UFBA, em um bairro nobre, não é por acaso, ou para mim realmente é raro aí nessa peça publicitária que sirva de exemplo para que não volte a cometer esse erro a empresa IP. Muito bem, ouvimos os dois lados, né? Quem diz que foi um erro, um equívoco sério cometido pela IP, o professor trouxe. A Débora disse que é mimimi. Vixe, já estão com mais um tema. O linguajar da professora, chulo, com palavrões, de baixo calão, uma professora de Universidade Federal, né? Ouvimos os dois lados aqui no nosso Jornal do Meio-Dia.